Olá, alunos do Colégio Francano. Vamos para mais uma aula de redação. Hoje nós iremos iniciar nossa apostila do segundo bimestre, a apostila de produção de texto 2, texto narrativo e texto argumentativo. Isso que nós vamos estudar na apostila. Primeiramente, hoje nós vamos ter uma aula sobre, nas páginas 4 e 5 da apostila, nós vamos estudar o texto narrativo. Vocês já estudaram, claro, mas agora o nosso foco é com a visão para vestibular, visão para interpretação, visão para levá-los ao ramo universitário. Vamos lá. Nós temos aí, para começar, na página 4, tem esse trecho aí do Edson Rosato. Estava muito ansioso. Faria rapel pela primeira vez. Enfim, havia crescido. Não era mais uma lenda. Aí tem algumas perguntas sobre quem é o personagem principal, quando essa história acontece, qual o conflito, como se desenlace. Então, tudo isso vocês conseguem, se vocês conseguirem pegar e ler sobre isso. Vocês conseguem responder essas perguntas. Com um roteiro de aprendizagem, nós vamos estabelecer primeiro o que é uma narrativa, o que é um conto, o que é uma sequência narrativa, os elementos da narrativa, tudo isso nós vamos estudar nessa aula de hoje. Primeiramente, a gente vai trabalhar com a narrativa ficcional. Aí pergunto para vocês, o que é uma ficção? A narrativa é uma história. A narrativa ficcional é uma história em forma de ficção, que é aquele ato de fingir, de simulação, alguma coisa que foge da vida real. A narrativa ficcional, ela é um relato advindo do mundo da imaginação do ser humano. Ela não é uma coisa real, ela é uma imaginação. A principal característica dessa narrativa é a sucessão de acontecimentos e a transformação no tempo dos fatos ocorridos. Então, a principal característica é realmente os acontecimentos. Os acontecimentos que, na verdade, são todos criados. A narrativa é exclusiva da ficção, ou seja, a gente só encontra o tipo textual narrativo só em textos de ficção? Não é assim. Aí na apostila, na página 4, no último parágrafo, fala: por isso, a estrutura narrativa não é exclusiva da ficção, mas pode constituir a estrutura de uma reportagem, um depoimento, uma carta. Todos esses são todos tipos narrativos. Então, não é só ficção, faz parte de texto narrativo. Então, os elementos da narrativa que a gente tem. Primeiramente, o narrador. Então, tem o narrador, que ele é personagem, que ele participa da história, tem vários tipos de narrador. Isso cai muito em vestibular. O narrador estrutura narrativa, pois ele conta a história. O autor não pode ser confundido com o narrador. O autor é uma coisa, o narrador é outra. Tem o narrador personagem, que ele narra e participa da história. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O autor, ele escreve. O narrador, ele conta a história. Nós temos o enredo e o discurso. Temos que prestar atenção na pergunta. Tem pergunta que está falando sobre o enredo, tem perguntas que estão falando sobre o discurso. É uma dica importante entender a diferença de enredo e discurso. O enredo está relacionado com a história em si, o conjunto dos fatos relatados que pode ser resumido e recontado. O enredo, ele é basicamente isso, são os fatos relatados.
ele pode ser resumido e recontado. O mesmo enredo ele pode ser falado de diferentes modos, depende da estrutura vocabular de quem está escrevendo, depende de como o narrador vai ser conduzido. O mesmo enredo ele pode pegar e ser recontado várias vezes. Já o discurso, ele é o plano expressivo do que está se relatando, ou seja, o desenrolar da ação em uma estrutura tradicional resulta de um conflito, desencadeando um equilíbrio. Daí a gente vai partir para as complicações da história, que gera aquele clímax, que é o momento que está todo mundo esperando para ver o que vai acontecer, e depois a resolução dos conflitos, que é o desfecho. Aí, dando seguimento, eu coloquei aqui algumas coisas que eu acho que vai conseguir clarear mais a diferença do enredo para o discurso. O enredo é a narrativa dos acontecimentos, dispostos numa sequência de tempo. Enfatiza a causalidade, deixa que o leitor imagine, acrescente, construa novos sentidos à história. Exige a inteligência e a memória do leitor. Por que a inteligência e a memória? Porque ele vai lendo o livro, ele lê um pedaço, lê outro. Aí o leitor ele precisa articular uma coisa com a outra. E o discurso? O discurso é o produto de uma enunciação, que é realizada por um sujeito num dado tempo e determinado lugar. Por isso, o discurso é integralmente linguístico e integralmente histórico. Então, dependendo daquele momento histórico, ele vai escrever de uma forma. Se for um fato atual, ele escreve de outra. O texto é a manifestação do discurso. Portanto, analisar um texto é estudar um discurso produzido por uma enunciação, radicada numa dada formação social, num determinado momento da história. Se vocês pegarem um texto que foi escrito por uma pessoa que fez até a 8ª série, ele vai ser diferente de um texto de uma pessoa que cursou uma universidade. Tudo depende de uma formação social. Se vocês pegarem textos de literatura escritos há muito tempo atrás, vocês vão notar que a linguagem é diferente. Então, por isso que o discurso é muito importante. É o momento onde que você vai analisar o sujeito histórico daquele tempo, o tempo que foi escrito isso e o lugar, para você compreender melhor o enredo. Personagem. Personagem é uma entidade fictícia, possui uma série de atributos, características, atitudes, ações. É muito importante você conseguir compreender, formar um personagem na sua cabeça quando você está lendo o livro, porque isso faz você entender melhor a história. As personagens podem ser planas ou redondas. Tá, mas o que é plana ou redonda? Aqui eu coloquei vários tipos de personagem que nós temos. Nós temos os personagens planos, que mantêm as mesmas atitudes e características psicológicas ao longo da obra. Ou seja, não muda, continua do mesmo jeito. Redondas, que se modificam ao longo da narrativa, surpreende o leitor. É aquele tipo de história onde você pensa uma coisa a narrativa inteira, depois o personagem muda. Os protagonistas, que são os mais relevantes. Os antagonistas proporcionam conflito no enredo. Secundárias, que não apresentam tanta relevância. As caricaturas, que são as cômicas, sátiras para deformação. E os tipos, que têm estereótipos, padrões arquetéticos, caráter metonímico e etc. O ambiente. O ambiente é muito importante. O ambiente está ligado ao espaço físico, bem como a intersecção possível entre espaços físicos, sociais e psicológicos. Quando a gente pensa em ambiente, a gente vê só o físico na cabeça. Esquece do social e do psicológico também. O físico é o espaço em que se insere a história. O ambiente social é aqueles personagens figurantes.
E o ambiente psicológico é o pensamento, o sentimento do personagem, que também faz parte de um ambiente. O espaço ou ambiente pode ser desde uma praia a um lago congelado, de acordo com o espaço ou ambiente em que os fatos da narração se desenrolam. Então, é diferente você descrever um texto que você está numa praia ou que você está num lago congelado. Então, são ambientes diferentes que vai fazer o leitor entender melhor a sua história. O tempo. A sequência narrativa tradicional é temporal e cronológica. É o momento que desenrola os acontecimentos do tempo. O tempo cronológico marca a passagem do dia, mês, ano, etc. O tempo histórico é o histórico das ações, desde quando ele era criança até adulto. O tempo psicológico designa o modo como a personagem sente e o fluir do tempo. Tem a ver mais com o que está pensando, aquilo do personagem. Um resumo do que foi falado até aqui. Escrever uma narrativa. Uma boa narrativa, o leitor sente-se agarrado à história, sente-se envolvido na ação e muitas vezes identifica-se com as personagens. Uma boa história é difícil de terminar e o leitor experimenta o sentimento de perda quando acaba. Os pontos essenciais da narrativa são o enredo, que é o que eu já falei, que é a história, o que acontece. Os personagens, tem vários tipos, são pessoas ou animais na história. O ambiente onde a narrativa acontece. E o tema, a mensagem do escritor. Eu quero pegar, numa época de pandemia como essa, eu quero pegar e contar uma história de alguém que conseguiu superar. Meu tema vai ser uma superação de uma pandemia. Então, eu tenho que escolher um tema para eu conseguir escrever uma boa história. E tem que ser uma boa história que prenda o meu leitor. Onde que o meu leitor, ele vai pegar, vai ler aquilo e vai conseguir querer saber o que vai acontecer. Vai sentir gosto ao ler o meu texto. Aí na apostila, na página 5, traz um gênero textual, os contos. Aí descreve muito bem o que é um conto. Conto é uma narrativa curta que apresenta os mesmos elementos de um romance. Narrador, personagem, enredo, espaço e tempo. Diferencia-se do romance pela sua concisão, linearidade e unidade. O conto deve construir uma história focada num conflito básico e apresentar o desenvolvimento e resolução desse conflito. Então, ele parte desse conflito, por isso que ele pega e é diferente do romance. Ele tem narrador, tem personagem, tem enredo, espaço, tempo, só que ele cria um conflito e ele tem que apresentar a resolução desse conflito. Aí na apostila tem uma coisa que eu imaginei que fosse ficar confuso para vocês, que está aí no fim, um quadrinho, tipo de discurso. Isso cai muito em vestibular. Pergunta discurso indireto, discurso indireto livre. O discurso direto, o narrador reproduz textualmente a fala do personagem. O réu afirmou, sou inocente. Usa aspas. Olha, veja aqui, ó. Quando o discurso é direto, a gente tem as aspas. Se o discurso é indireto, não tem as aspas. Porque quando a gente vai falar o que uma pessoa disse, tem que estar entre aspas. Porque não é uma fala sua, é uma fala de outra pessoa. As aspas, elas servem para isso. O discurso indireto, o narrador apresenta indiretamente a fala do personagem. Aí eu vou pegar e vou falar como se ele tivesse falado. O réu afirmou que era inocente. Só que para eu fazer isso, se for uma entrevista, eu tenho que ter tudo gravado, documentado. O discurso indireto livre, o narrador reproduz de modo sutil os pensamentos e reflexões da personagem. Então aí é mais aquela coisa do eu do personagem mesmo. O réu ouviu a sentença perplexo. Tá vendo que tem uma característica aqui dele? É como se o narrador ele conhecesse o personagem.
não percebiam a sua inocência? E com o outro quadrinho daí de baixo, também da apostila, tem o foco narrativo, que eu vou ver se é em primeira pessoa, que eu estou falando de mim mesma, ou terceira pessoa. Os personagens, quais são? O enredo, quais os principais acontecimentos da história? O tempo, quanto tempo a história parece representar? 1 ano? 10 anos? 80 anos? Quantos anos? A marca da passagem do tempo no texto, quais? O espaço, o que sabemos sobre os espaços em que os personagens vivem as suas ações? Como exercício desta semana, eu vou pedir para vocês lerem o registro de aprendizagem das páginas 6, 7 e 8 e fazer os exercícios propostos nas páginas 8, 9 e 10. Enviar até o dia 8/6, que é segunda-feira, sem atrasos. Por favor, tirar foto e enviar pelo Google Classroom. Peço para vocês enviarem sem atrasos e, por favor, dúvidas, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Eu vou marcar uma aula online semana que vem para a gente discutir sobre isso. Bons estudos e qualquer dúvida eu estou à disposição. Um grande abraço virtual para todos.